Olá e sejam bem-vindos a este vídeo checkmate.pt, em que iremos falar sobre as funções afim. No texto em que fizemos uma introdução às funções, com o título de Definição de função, definimos uma equação linear representada por y igual a 2x. Esta função é um caso particular de uma função afim, que é representada de uma forma genérica por y igual a mx mais b. Do exemplo mencionado, consideramos uma função y igual a 2x com domínio e contradomínio definidos de 0 a mais infinito. Considere-se agora a mesma função, mas com domínio e contradomínio compostos pelo conjunto de números reais. Neste caso, o gráfico de y igual a 2x seria o seguinte. No texto de definição de função, em que demos o exemplo da relação entre o açúcar, como variável independente x, e a farinha, como variável dependente y, utilizados numa receita, verificamos que a quantidade de farinha correspondia ao dobro da quantidade do açúcar. A esse facto, não é alheio o coeficiente associado a x, no caso 2. Com efeito, este coeficiente, que daqui em frente será designado por declive e será representado pela letra m, mede a variação da variável y originada pela variação, no sentido positivo, da variável x em uma unidade. Assim, o declive poderá ser determinado pela verificação da variação de y entre dois valores inteiros consecutivos na escala do x. Veja-se nos exemplos do cálculo de m entre x igual a menos 1 e x igual a 0, e entre x igual a 0 e x igual a 1. No entanto, como o declive é constante ao longo da linha que representa a função afim, poderemos determinar m através de dois quaisquer pontos da função afim, determinando assim a variação média de y em relação à variação em termos de x entre os mesmos dois pontos. Considerem-se dois pontos P1 e P2, sendo as respectivas coordenadas x1, y1 e x2, y2. O declive m será, desta forma genérica, calculado por m igual a variação de y sobre variação de x, sendo a variação de y igual à diferença entre a coordenada de y no ponto 2 e a coordenada de y no ponto 1, e a variação de x corresponderá à diferença entre a coordenada de x no ponto 2 e a coordenada de x no ponto 1. O exemplo que analisamos anteriormente tem valor de m positivo, mas existem duas outras situações possíveis. A existência de valores de m negativos, e nesse caso estaremos perante retas descendentes, ou ainda a existência de um valor de m igual a 0, e nesse caso a reta correspondente será uma reta horizontal. Um exemplo desta reta poderá ser a que coincide com o eixo de x, nesta imagem, sendo que a respectiva equação seria y igual a 0x ou simplesmente y igual a 0. No entanto, analisaremos este caso particular mais à frente. O parâmetro m dá-nos assim um indicador numérico para uma função afim, que será 0 para uma função afim representada por uma linha horizontal, maior que 0 para funções com inclinação positiva, sendo tanto maior quanto maior for o ângulo formado entre o gráfico da função afim e o eixo de x, e menor que 0 para funções com inclinação negativa, sendo tanto maior quanto maior for o ângulo formado entre o gráfico da função afim e o eixo de x. Até agora estudamos funções do tipo y igual a mx, verificando que o ponto de interseção com o eixo dos y é 0, 0. No entanto, a expressão y igual a mx não é mais do que um caso particular da expressão y igual a mx mais b, sendo que neste caso temos b igual a 0. O parâmetro b é de compreensão mais simplificada, na medida em que é tão somente o valor de y quando a função afim assume o valor de x igual a 0. Ou seja, corresponde ao ponto de coordenadas 0b pertencente à função. Assim, y igual a 2x assume uma expressão equivalente que será y igual a 2x mais 0, tendo um ponto de coordenadas 0, 0. Eis um exemplo prático. Vamos considerar a função y igual a 2x mais 3. Se substituirmos x por 0, temos y igual a 2 vezes 0 mais b.
o que equivale a ter y igual a mais b. Logo, b será o valor de y no ponto da função que se encontra sobre o eixo dos y. Concluindo facilmente que b é igual a 3. Logo, poderemos concluir que existe um ponto de coordenadas 0,3 na função y igual a 2x mais 3. Da mesma forma, apresentam-se mais 3 exemplos para b igual a 2, b igual a menos 1 e b igual a menos 4. Os gráficos correspondentes a estes 4 exemplos, com m igual a 2 e diferentes valores de b, serão então os seguintes. Acabamos assim de identificar os elementos que compõem uma função afim, para além das incógnitas x e y. Recordando, m corresponde ao declive da função afim e pode ser definido de duas formas. Ou pela variação média em y originada por uma variação em x, ou pela variação de y originada pela variação em uma unidade no eixo do x no sentido positivo. E b corresponde ao valor de y no ponto de interseção com o eixo dos y. Tendo estudado a função afim de uma forma geral, vamos agora analisar dois casos particulares da função afim: a função linear e a função constante. A função linear é caracterizada por ter um valor de b igual a 0, significando, portanto, que se trata de uma função representada genericamente por y igual a mx, que tem como característica específica o facto de o ponto de interseção com o eixo dos y coincidir com a origem dos eixos coordenados. A função constante é caracterizada por um valor de m igual a 0. Significa, portanto, que é uma função na forma y igual a b, que é representada por uma linha horizontal em que o valor b é comum a todos os pontos da função. Ou seja, todos os pontos existem na forma xb, em que x corresponde a qualquer valor pertencente ao conjunto dos números reais. Eis um exemplo. Sabendo agora caracterizar todos os elementos e todas as variantes de uma função afim, vamos agora ver como podemos determinar pontos de uma função afim e, consequentemente, traçar a linha do correspondente gráfico. Uma das formas de determinação de pontos de uma função afim consiste no conhecimento do valor de m, no conhecimento do ponto que se encontra sobre o eixo dos y e na consequente determinação de novos pontos da função pela incrementação de uma unidade no eixo dos x, tendo simultaneamente em conta o valor de m. Eis um exemplo. Consideremos a função y igual a menos 2x mais 4. Daqui, sabemos então que m igual a menos 2 e que b igual a mais 4. E assim, sabemos também que a função contém o ponto de coordenadas 0, 4. Sendo que m igual a menos 2, sabemos que, por cada variação positiva de uma unidade em x, temos uma variação negativa, ou seja, em sentido contrário, em y de 2 unidades. E assim poderemos determinar os seguintes pontos. Mas, de facto, o traçado de uma reta exige apenas o conhecimento de dois quaisquer pontos, traçando-se a linha correspondente. Outra forma de determinar pontos de uma função afim poderá ser através da definição de uma das incógnitas, sabendo que qualquer valor real é válido, uma vez que o domínio e o contradomínio são compostos pelo conjunto de valores reais. Com efeito, se pretendermos obter valores de y a partir de x, ou vice-versa, basta apenas utilizar a equação da função afim com m e b já definidos, colocando igualmente a coordenada x ou y definida à partida, resolvendo a igualdade em relação à incógnita remanescente. Para definir um valor de y a partir de um valor de x, basta definir o valor de x e obter diretamente o resultado pela resolução do segundo membro da igualdade. Para determinar um valor de x a partir de um valor de y, basta definir o valor de y e resolver a equação em ordem a x. Este e outros vídeos encontram-se em www.checkmate.pt. Para acompanhar a publicação de novos vídeos e textos sobre matemática, subscreve o nosso canal do YouTube. Faz um gosto na nossa página no Facebook e segue-nos no Twitter. Dúvidas?
testes, exames, checkmate.